Hoje eu tô aqui para dividir com você uma ideia que me trouxe um aprendizado muito importante para mim. Essa ideia simplesmente mudou a maneira como eu me relaciono com tudo que acontece na minha vida. Ela transformou a minha postura e trouxe um caminho, uma trajetória com muito mais harmonia. Mas vamos lá então. Você já ouviu falar de causalidade? Se a gente for colocar em termos simples para explicar o que é a causalidade, quer dizer que tudo que acontece tem uma causa e um efeito. E tendo isso em vista, tudo que acontece tem uma causa e um efeito, tudo que acontece está interligado por essa lógica, inclusive a sua existência. E fica tranquilo que eu vou explicar bem certinho nesse vídeo aonde que eu estou querendo chegar. Conforme você vive a sua vida, você vai criando causas e sofrendo efeitos e influenciando e sendo influenciado por todo esse movimento. E beleza, você já sabe disso, isso não é nada novo, isso é óbvio. A questão, o ponto desse vídeo é que dentro dessa lógica a gente pode causar um grande problema. E como sempre, os exemplos ajudam a gente a ilustrar a situação, então aí vai um exemplo. Eu tenho um carro antigo, já tem aí umas décadas de uso. E essa semana ele estragou o lugar ali onde você põe a chave, né? Que é o miolo da ignição que fala. Então ali onde você põe a chave e vira, quando eu virava ele não estava ligando mais. E aí imagina que no momento em que isso acontece, que o carro estraga, eu fico extremamente indignado, pistola, xingando e rejeitando essa situação. Eu fico inundado por aquelas emoções, por aquele sentimento de raiva, de rejeição. Bato no volante e falo, nada funciona. Nada funciona, nada que é do pobre funciona. Porcaria de carro que só estraga. Eu simplesmente saio do meu centro com esse acontecimento, mas eu não percebo que esse acontecimento é uma consequência de anos de uso. É um desgaste natural e é algo que inevitavelmente ia acontecer. A única maneira de evitar esse problema seria trocando essa peça de maneira preventiva. Mas essa peça nem é uma coisa comum, assim, você ficar trocando de maneira preventiva, assim como são outras coisas, como uma correia do motor, por exemplo. Essa peça não. O mais comum é ela estragar e você vai lá e troca. Enfim, o ponto é que quando a gente rejeita uma situação, isso cria uma onda negativa dentro da gente que está se opondo ao fluxo natural da causa e consequência. E a consequência desse comportamento a longo prazo pode ser uma mente cada vez mais fechada para a observação e aprendizado. O que eu poderia ter percebido nesse exemplo do carro? Como eu tenho negligenciado essa manutenção e como eu poderia mudar alguma coisa em mim para que isso não acontecesse de maneira a me prejudicar tanto. Ou como eu poderia estar mais preparado mentalmente para receber esse tipo de situação perfeitamente natural. Como que eu influenciei esse comportamento? Qual é a minha responsabilidade nesse acontecimento? E mais importante e útil ainda, como que eu posso agir de maneira que eu possa fluir nesse acontecimento para que a coisa continue girando? E essa mentalidade faz a gente muito mais adaptável, porque a gente está deixando de desperdiçar tempo com reclamação para canalizar nossa energia para o fluxo natural das coisas, para sincronia com esse fluxo. Então, em vez de estar sempre lamentando, rejeitando, bloqueando as situações, quando a gente tem essa mentalidade que eu falei, de entender que as coisas são um fluxo, a gente está mais focado em ser um criador de soluções e não um reclamador profissional. E essa situação se intensifica ainda mais quando a gente está falando de relações interpessoais. Eu só vou contextualizar um pouco mais sobre causalidade e depois eu volto nessa questão do relacionamento interpessoal. Sabe quando uma coisa que você quer muito não dá certo? De repente, algo que você criou muita expectativa em cima e de repente não rola? É óbvio que a gente vai ficar triste, né? A emoção é inevitável, a reação emocional é inevitável, mas o que a gente pode tentar escolher é a maneira como a gente reage a essa situação. A gente pode tentar focar no fluxo, porque aquilo que aconteceu é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Sempre acontece a melhor coisa que poderia ter acontecido. Eu vou explicar isso para você. Isso é um ponto alto desse vídeo, então presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Porque sempre vai acontecer com você a melhor coisa que poderia ter acontecido. Aí você pode virar para mim e falar assim, então você acredita em destino, que tudo está predestinado? Não acredito em destino. Como eu falei no início do vídeo, eu acredito na causalidade. Ou seja, tudo que acontece é um movimento proveniente
de causas e condições que vai gerar um efeito, que vai criar causas e condições para novos acontecimentos. É como se fosse uma rede. Pensa numa rede de pesca, em que todos os elos dela são interconectados. Se você mexe em um dos elos, todos os elos, de alguma maneira, recebem aquele impacto, aquele puxão. E assim parecem ser os acontecimentos no tempo, interconectados. E isso não é simplesmente uma divagação da minha cabeça, obviamente, é um conhecimento muito antigo abordado na filosofia, inclusive no budismo também, esse mesmo conceito é abordado. Então, voltando no exemplo, se aquilo não aconteceu, é porque não houveram as causas e condições necessárias para que aquilo acontecesse. Então, rejeitar esse acontecimento dentro de você é totalmente inútil, porque você não tem mais nenhum poder de influenciar nesse acontecimento. O que você pode fazer é tentar criar causas e condições para que nos próximos acontecimentos as coisas aconteçam de maneira mais próxima aos seus objetivos. A questão é a gente gastar a nossa energia em coisas que a gente pode controlar. E essa maneira de ver as coisas, ela é simplesmente mais eficiente. E agora voltando naquele ponto que eu tinha falado antes, que eu ia abrir, que é sobre essa lógica nas relações interpessoais. E vamos de exemplo de novo. Vamos dizer que você teve um relacionamento amoroso e essa pessoa te deixou sem dar muita explicação. E aí você obviamente fica triste. Como eu falei, a emoção vai ser sempre inevitável. Mas evitável é a maneira como você pode lidar depois desse acontecimento. Como você pode agir depois desse acontecimento. Você pode passar meses se lamentando e não aceitando aquilo que aconteceu da maneira que aconteceu. Ou você pode tomar responsabilidade por aquilo que aconteceu e entender dentro de você que ali não houveram as causas e condições favoráveis para que aquele relacionamento continuasse. De novo, a emoção é inevitável, mas é muito importante aceitar dentro da gente que foi um acontecimento genuíno e que não havia outra maneira daquilo acontecer. Essa outra maneira só acontece na imaginação. Na vida real não haviam as causas e condições para aquilo rolar de verdade. Aí você se abre para o fluxo, em vez de ficar parado e preso em ressentimento. Você está aberto para o novo. Você está aberto para que o fluxo traga coisas novas para você. E tendo em vista tudo que a gente já falou, existem duas maneiras de olhar para essa lei, digamos assim. A primeira, para quem é mais cético, é puramente lógica. Se você olhar todos os exemplos, isso é puramente lógica. Agora, para quem acredita que a realidade é mais do que o humano pode pôr em palavras, é mais do que o humano pode colocar em experimentos, a gente pode entender que tudo é um. Que o fluxo afeta a tudo. O fluxo é uma energia que pode ser trancada pela rejeição, que por consequência pode começar a trancar outros fluxos que rolam na sua vida. Rejeição do fluxo natural é viver trancado. Viver trancado vai afetar a sua vida negativamente. E tem outro detalhe, quem classifica os eventos como positivos ou negativos somos nós, isso é da ótica humana. Porque para essa lei de causa e efeito, as coisas simplesmente são resultado dessa lógica de causa e efeito. Então, para trazer ainda mais simplicidade para a nossa conversa, eu vou exemplificar, vou resumir de forma simples com mais alguns exemplos. Em 2019, ali bem na virada de 2019 para 2020, o meu canal teve um aumento muito significativo em visualizações, em inscritos, começou a chegar bastante gente em meus vídeos, aumentaram muito o alcance deles. Isso durou cerca de 2 a 3 meses, e depois desse período, as visualizações caíram, 80%. E isso é um resultado natural do fluxo. Isso tem a ver com plataforma, com algoritmo? Tem sim a ver. E justamente esses mecanismos também operam de acordo com essa mesma lei de causa e efeito. E isso é simplesmente uma série de movimentos que eu não tenho controle das causas e nem dos seus efeitos. E sou eu que vejo isso como negativo porque afeta a maneira como o meu conteúdo é entregue para as pessoas. Mas, na verdade, isso simplesmente é como é. Eu que vejo como negativo ou positivo. Então, eu posso simplesmente rejeitar todo esse movimento dentro de mim e começar a criar
esse sentimento ruim que vai afetar a maneira como eu produzo meu conteúdo, ou eu posso entender que isso é parte do ciclo natural das coisas e que envolve coisas que eu não posso controlar, mas que eu posso trabalhar para criar causas e condições para que quando isso ocorra, a expansão ocorra da melhor forma, sabe? Eu posso fazer o meu trabalho da melhor forma para que quando essa nova expansão ocorrer, as pessoas encontrem o meu trabalho na melhor forma que eu posso dar, da melhor forma onde eu posso influenciar, onde eu posso controlar, de certa forma, que é a maneira como eu produzo. E exatamente isso aconteceu um ano depois. Então agora, recentemente, aconteceu mais uma expansão de entrega, então veio bastante gente nova, e agora eu vejo pelos números que está caindo de novo. Então, movimentos naturais. Então veja, ponto importante central. A gente pode rejeitar os acontecimentos e criar toda essa onda negativa dentro da gente, trancar todo o fluxo de coisas que acontecem, ficar trancado, rejeitando, ou a gente pode se abrir ao fluxo, entender que a gente vai sentir emoções, que a gente vai sofrer, mas que a gente pode focar que as coisas que acontecem da melhor maneira. As coisas que acontecem rolam porque houveram causas e condições para que aquilo produzisse aquele determinado efeito. Então a gente pode olhar mais para onde a gente pode controlar e tentar fazer o máximo da gente para que a gente possa criar causas e condições alinhadas com os nossos valores, com o que a gente quer, em vez de ficar centrado na rejeição. Rejeição é o que tranca a gente e o que prejudica a gente. Então, lembre-se disso. Aplique essa lógica nos acontecimentos que rolam com você e você vai começar a entender um pouco mais disso. E talvez isso te ajude a olhar para as situações de maneira mais aberta e sair delas de maneira mais aberta e fluida, entendeu? Fluir com esses acontecimentos é muito importante. Para mim, foi muito importante esse ponto de vista. Espero que para você também seja um ponto de vista que enriqueça o seu olhar sobre a vida. Pelo menos para mim, isso foi uma maneira de curar mágoas, foi uma maneira de me abrir mais para esse fluxo e foi uma coisa que criou um espaço de paz dentro de mim, entendeu? Que trouxe muita paz e entender e fluir junto com essa parada. Se esse vídeo falou com você, por favor, não deixe de comentar, não deixe de expor a sua opinião. Se você não concorda com o que eu estou falando, não deixe de expor de maneira educada, assim como eu falo com você de maneira educada, você me responde de maneira educada. E vocês são muito bons nisso, tem muita gente aqui que enriquece demais esses comentários. E eu queria que, se você sentiu alguma coisa, se você acha que não, faz sentido, cara, faz sentido o que você está falando, não deixa de comentar, tá bom? É muito importante para mim, não só pela questão de engajamento, porque quando eu sento aqui eu só vejo essa câmera, mas quando eu vejo os comentários, esse diálogo cria vida, esse diálogo passa de um monólogo para uma troca mesmo, sabe? Uma comunicação mesmo, em que há a ida e a volta. Então eu aguardo você nos comentários e muito obrigado por estar aqui até agora. Até o próximo vídeo. Falou!